Só reforçando para quem nos Sim. ouve, tudo que a gente faz são análises psicológicas, né, que eventualmente vão ter pontos positivos ou negativos, mas nosso Sim. objetivo é fazer um diagnóstico macrosocial. Mas continua. Então, e você vê que essa é uma pauta politicamente tão quente que uma das coisas que distingue. ah, tem umas relativizações nisso, mas assim, no geral, uma das coisas que distingue ainda hoje quem é mais liberal e quem é mais conservador é exatamente a importância que atribui a essas tais raízes culturais. Sim, Então você vê que os conservadores até hoje falam disso. Sul dos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse tem tipo até de. assim um construto. Quem me falou isso foi um amigo meu que é professor de relações internacionais na Inglaterra. Tem um Ah, construto chamado cosmopolitismo. As pessoas variam na identificação com essas ideias que definem isso, né? Assim. certamente. É, Não, e e aí eu não, acho e não à toa surgiram essas ideologias todas, né? De que sim, ultranacionalismo, isso. como reação a uma internacionalização, né? Tudo isso para dizer que tanto um lado quanto o outro, em suas versões extremas, podem levar a várias questões psicológicas graves e conflitos intergrupais graves que levam à guerra e a coisas absolutamente nefastas para o ser humano. Então, não se trata de dizer, isso é melhor do que isso. Não, o protecionismo, ou o liberalismo, ou a internacionalização, a nacionalização é melhor ou pior. Não, a gente está falando, enquanto psicólogos, de como um extremo acaba fomentando o surgimento de movimentos contrários, né, que vão Sim. defender ideias opostas. E aí, É, tem os autores que usam um termo que eu acho bem interessante, que é, eles falam que o liberalismo, o modo de funcionamento do liberalismo é uma espécie de ácido que corrói a tudo. Corrói no sentido de que o liberalismo é assim, não voluntariamente, mas a, o adensamento, o aprofundamento das práticas liberais, eles vão tornando a cultura, as raízes culturais obsoletas. Então é nesse sentido que ele é um ácido que corrói, ele é um ácido que corrói as culturas tradicionais. Então, relações que antes eram mediadas por laços culturais passam a ser mediadas por laços pragmáticos de comércio. comerciais, Tipo, isso é. é. Então, o liberalismo ele substitui tudo por mercado, pela lógica de mercado. E É, isso, não, isso tem consequências boas e ruins. Uma consequência boa, óbvia, é que foi graças ao aumento das relações comerciais entre reinos e estados nacionais é que houve uma diminuição das guerras. uhum, Por quê? Não porque todo mundo ficou bonzinho, mas porque, tipo, não é muito lucrativo você fazer guerra com um cara que vai comprar de você, né? exato. Então, isso acaba levando indiretamente à paz. Mas, ao mesmo tempo, leva à crise de sentido também. Então, é um jogo de tomar lá da cá. É, E além desses aspectos comerciais, a própria internacionalização também faz com que as culturas naturalmente se misturem, né. Então Sim. as pessoas transitam mais, as pessoas a ideia de lar passa a ser algo muito maior do que o que era antigamente, né. Então, eu já não concordo muito com isso, porque o ponto é justamente que a definição de lar, ela é uma definição que implica em raízes e bases mais estáveis. Se você disser que o lar agora é a transitoriedade de pessoas e ideias, isso não é lar, entendeu? E é exatamente isso que leva à crise de sentido. Então, na verdade, eu só discordo desse ponto. Você pode dizer que assim, tá, por exemplo, conflitos intergrupais tendem a diminuir quando você é, entre aspas, obrigado a conviver com outras culturas, porque você tem mais contato, você vê que aquele pessoal não é tão absurdo assim como você achava e tal. Tem os casamentos entre culturas que diluem isso também. Sim. Então isso daí também leva a um maior pacifismo. Mas eu não acho que isso leva a um aumento, um crescimento da noção de lar. Eu já não acho isso. O pacifismo é por outros motivos. Os pontos positivos são outros, mas a sensação de lar ela continua sendo perdida, eu acho. Uhum. Então você tem um aumento do círculo moral, como o Pinker fala, né? Você tem um aumento do círculo moral, mas eu não acho que tem um aumento do círculo de lar. Por exemplo, eu acho meio, cara, sei lá, ou é uma questão de disposição individual também, eu não sei, aí teria que estudar melhor como é que é esse construto aí do cosmopolitismo. É bem complexo, Mas, é algo é, mas assim, eu diria que a pessoa que está aumentando a fronteira do que ela chama de lar
na verdade, ela tá se acostumando com a ideia de que ela não tem um lar. É diferente. Ah, entendi teu ponto. Entendeu? Até porque a ideia de lar tem a ver com a ideia de familiaridade, né? Se eu tô o tempo inteiro viajando, se eu tô o tempo inteiro entrando em contato com várias pessoas diferentes, de várias culturas diferentes, eu não acabo não me aprofundando muito em algo, né? É mais ou menos como uma amizade. Para que ela se fortaleça, cresça e se solidifique, é necessário você dedicar tempo àquela pessoa, aquele contato. Se você cada dia fala com uma pessoa diferente, Exato. 365 dias ao ano, você pode ter 365 conhecidos. Mas você não vai se aprofundar muito em nenhuma dessas relações. Então, a própria ideia de lar já vem embutida junto com a ideia de lar, a ideia de um aprofundamento em algo, né? Assim, para você chamar de lar. Assim como você não chama de amigo um cara com quem você toma um chopinho um dia num bar, você não vai botar na categoria amigo, né? E essa categoria lar, essa palavra lar é muito profunda, né? Assim. Sim. Essa pessoa aí do amigo que você falou, ela poderia falar assim: ah, não, mas eu tenho amigos em todo lugar do mundo. Só que essas pessoas a quem ela tá chamando de amigos são pessoas que ela trocou meia dúzia de palavras nos momentos transitórios em que ela passou naquele lugar ali. Isso não é definição de amizade, né? Isso não é eu até me identifico com isso porque eu morei 10 anos fora, tenho amigos pelo mundo. Eu até consigo entender que é possível aumentar uma pessoa que viajou muito e que tem muitos amigos pelo mundo e que fala 2, 3 línguas, sei lá, pode ter um círculo do lar maior do que aquele que é bairrista e que ficou a vida inteira num bairro, etc. Eu acredito que é possível, mas eu entendi o seu ponto. De que para se denominar lar algo, é necessário uma estabilidade, uma familiaridade, uma profundidade. Senão não é lar, né? Senão não... O lar é aquele lugar que você pensa que quando tudo estiver ruim, você vai voltar para aquele lugar de refúgio. É o teu porto seguro. Se você é um cidadão internacionalista, você não tem refúgio. O refúgio é você mesmo. Isso é muito diferente de ter um lar. É um porto seguro, né? Vem atrelada essa noção também de um lugar onde você se sente seguro. Sim. Né? O lugar para o qual você corre é a sua base segura no mundo, né? Sim. E então essa ideia de domicílio é muito interessante, né? Para definir essa questão do zumbi. O John Vervaeke, ele também faz umas comparações interessantes com alguns símbolos religiosos, né? Aí ele fala dos quatro, como metáfora, ele fala ele fala que o mito do zumbi está relacionado com os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Também. Ele fala, por exemplo, da própria morte, né? A morte como claramente tendo uma relação com a ideia de zumbi. Afinal de contas, o zumbi é um morto-vivo. A ideia de fome, que tem a ver com o que a gente falou, né? Do brain, o zumbi como sempre com fome. O que remonta também a esse senso de vazio do qual a gente estava falando. Ele nunca tá pleno, né? Sempre tá insatisfeito e... É uma criatura que tá meio que se desintegrando também, né? Sim. Ela tá lutando contra a desintegração, né? Contra o nada. É uma tentativa desesperada, quase automática, de continuar vivo mesmo naquela manifestação desoladora. Uhum. E aí o outro cavaleiro do Apocalipse, que é a peste, né? Também tem relações óbvias com a ideia de zumbi, por causa... O que causa a existência do monstro zumbi é quase sempre algum tipo de epidemia ou um vírus, alguma coisa assim que infecta as pessoas. Uhum. E a própria noção de guerra. Então, a guerra é porque os humanos que sobram ficam em conflito, né, com os zumbis. Então, você vê que tem uma certa relação mitológica que parece mais profunda do que parece ali.